Conexão Ciência. No terceiro episódio da série Conexão Energias Renováveis, o diretor-presidente da Enercons, Ivo Augusto de Abreu Pugnalone, explica quais os impactos ambientais da construção das usinas hidrelétricas. Os impactos ambientais de uma hidrelétrica ou de qualquer outra fonte de geração de energia ou de qualquer construção que a gente fizer na natureza, até mesmo dentro de uma cidade, os impactos ambientais podem ser do tipo negativo e do tipo positivo, porque nem todo impacto ambiental é negativo. Por exemplo, se numa região seca, como Agreste, da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, foram construídas as hidrelétricas de Xingó, Paulo Afonso e tantas outras, os efeitos foram positivos ou foram negativos? Aí não sou eu que tenho que falar, aí vocês têm que recorrer aos textos históricos, às reportagens, até trabalhos acadêmicos, e perceber quão positivos foram esses impactos, porque levar água doce para uma região onde os rios param de correr no meio do ano, o rio passa 6 meses com água e 6 meses sem água. É evidente que o impacto ambiental de uma hidrelétrica num lugar desse é positivo. Mas isso é óbvio, parece óbvio, não é tão óbvio. Por quê? Porque existem pessoas que se opuseram, inclusive artistas de novela, que se opuseram à própria transposição das águas do São Francisco, que era destinar uma pequena quantidade de água do São Francisco numa região mais alta para alimentar rios que não apresentavam água durante 6 meses por ano. Foi uma dificuldade, porque a televisão fez tanta campanha contra a transposição do Rio São Francisco que até mesmo um bispo, não sei se cardeal da Igreja Católica, ficou contra e ele ficou obcecado com essa ideia de que iria acabar o Rio São Francisco. A transposição foi feita, as águas estão chegando, as pessoas estão usando a água para irrigar suas propriedades, diminuindo o êxodo rural, diminuindo a miséria, e a gente não viu a televisão fazer nenhuma autocrítica, né? Autocrítica significa o quê? Criticar a si mesmo, que é um processo interessante porque evita de você cometer outros erros depois. Mas enfim, voltando aos impactos ambientais. Os impactos negativos, vamos começar pelos negativos. Os impactos negativos nós conhecemos bem. Nós aqui do Paraná, então, temos a obrigação de conhecer o que aconteceu com a construção da hidrelétrica de Itaipu. Algo semelhante com as hidrelétricas de Itá e com as hidrelétricas em Santa Catarina e hidrelétrica de Balbina, na região norte. O que aconteceu nessa construção? Veja bem, não é que a hidrelétrica causou esse impacto negativo. Quem causou foram os homens que construíram essas hidrelétricas, porque elas poderiam, se fossem construídas por outros homens, ou os mesmos, mas seguindo outras ordens, outros manuais, outras leis, não teria acontecido o que aconteceu. E o que aconteceu? Acho que vocês não sabem, a grande maioria não sabe, mas 70 mil brasileiros foram expulsos da região aonde o reservatório de Itaipu foi construído. 70 mil. Grande parte migrou para o Paraguai. E nesses 70 mil, existia pelo menos 40 mil que eram da etnia Guarani, uma das tribos ou nações guaranis, e foram expulsos. Porque naquele tempo vigorava no Brasil o regime militar. Não era um regime de eleições, não era o povo quem escolhia, os governantes eram impostos, a maioria deles era militar, até mesmo em governos de estado, até mesmo em empresas públicas. Todo mundo era militar e todo mundo obedecia uma regra só. E a regra era aquilo que os militares estão acostumados a fazer, que é obedecer. E eles obedeciam o que mandavam. E foi mandado construir uma usina ali, não importa se tinha gente ali ou não tinha. As pessoas
tinham que sair para ser construída a usina. Então isso foi um absurdo, isso provocou mortes até, provocou muita miséria na época. Agora, os que foram para o Paraguai até estão muito bem de vida, mas naquele tempo foi uma miséria danada para essa gente que mal tinha condições de sobreviver no interior, que naquele tempo não tinha energia elétrica, não tinha água potável, só tinha da natureza mesmo, não tinha postos de saúde, era muito difícil viver a vida no interior. Agora imagina você ser removido do lugar por uma hidrelétrica. Por uma hidrelétrica, não, Ivo. Não erre, Ivo. E não erre você também que está me ouvindo. A coitada da hidrelétrica de Itaipu não expulsou ninguém. Quem expulsou foram os homens que construíram a usina. Se ela fosse construída hoje, certamente isso não aconteceria. Mesmo porque naquele tempo nem leis ambientais existiam. Então, as pessoas que são culpadas por aquilo, elas podem chegar na justiça, se um dia forem levadas à justiça, e vou dizer: vem cá, naquele tempo não tinha lei para isso. Eu fiz o que me mandaram fazer. Mas, hoje em dia, apesar da campanha que fazem contra as hidrelétricas, depois eu vou falar da campanha. Por que que fazem campanha? Se ela é tão boa, por que que fazem campanha? Deve ter uma razão. Quando você vê uma tartaruga em cima de um galho de uma árvore, você não pode acreditar que aquilo ali subiu ali sozinho, porque a tartaruga não sobe em árvore. Então, não é à toa que fazem campanha contra as hidrelétricas. Alguém deve estar ganhando alguma coisa com isso, porque senão não faria campanha. Hoje em dia, as hidrelétricas não são mais construídas assim. Já no nosso tempo, eu já tenho 71 anos e aos meus 30 anos eu presenciei, sendo funcionário do Estado, da Secretaria do Interior, os preparativos para a construção da usina de Segredo, da Copel, Segredo. E eu constatei como as pessoas foram bem tratadas naquele processo. Você não ouve falar de ninguém que foi maltratado pela Copel naquele tempo do início do planejamento da construção de usina de Segredo. A Copel levava família por família que teria que ser retirada por razões até de segurança da margem, e levava para procurar uma outra terra do mesmo tamanho ou maior até, aonde o agricultor pudesse continuar o trabalho que vinha fazendo antes. Não houve reclamações, podem procurar, não tem reclamações desse período. Por quê? Porque nós já vivíamos numa democracia, o governador já tinha sido eleito, era exatamente o governador José Richa, foi um homem muito voltado à questão da distribuição da energia na zona rural. Ele fez um grande programa de eletrificação rural, do qual eu tive a honra de participar numa posição de responsabilidade técnica. Graças a Deus, construímos um programa muito acessível para a população rural naquela época e beneficiamos, naquele tempo, 144 mil famílias com o dinheiro que era originalmente calculado pelo Banco Mundial para beneficiar 88 mil famílias. Isso porque fizemos uma redução de custos nos projetos, alteramos os projetos de forma a torná-los mais acessíveis à população. Mas isso já é o uso da energia elétrica. Falando contra os problemas ambientais, eu acho que eu já falei dos impactos negativos, remover famílias de qualquer lugar, povos indígenas, então, remover ou fazer levantamentos sem pedir licença para os povos indígenas, como aconteceu em 2004 e 2006. O presidente já era o presidente Lula, e uma empresa estatal chamada EPE, empresa de pesquisa energética, resolveu estudar as principais hidrelétricas que poderiam ser construídas, foram para a região amazônica. Não pediram licença a tribo nenhuma, entraram pelas terras dos índios, fazer levantamentos topográficos, fazer levantamentos de animais selvagens, sem falar com ninguém. E quando os indígenas conseguiram falar com esses funcionários, eles trataram muito mal os indígenas, chamaram a Força Nacional de Segurança com 200 homens fortemente armados. Foi totalmente errado isso, tem que o governo
O presidente Lula tem que reconhecer um dia que foi feito errado, porque a autocrítica faz bem para a gente, para o coração, para a mente, para o país, porque não levaram em conta os direitos daquelas pessoas, fingiram que aquelas pessoas não estavam ali e criaram um problema enorme hoje para as hidrelétricas, que, aliás, deu até motivo para todos esses ataques que foram feitos contra as hidrelétricas. O impacto foi muito negativo. O impacto ambiental altamente negativo. Não chegou a matar ninguém, não chegou a afogar ninguém, ninguém morreu afogado por causa disso, porque essas usinas nem foram construídas. E são usinas que poderiam ser construídas se todos os cuidados fossem tomados, porque não há nada na natureza que o homem não possa usar para o bem. Eu gosto muito de usar o exemplo da faca. A faca nunca foi condenada em tribunal nenhum por assassinato nenhum. Quem é condenado é quem segurava a faca. Então, não é justo condenar as hidrelétricas, é justo condenar os homens que as construíram ou que as tentaram construir sem usar o bom senso, sem usar o que aprenderam nas escolas, sem usar a engenharia, sem usar o coração, sem usar a racionalidade. Talvez até de propósito. Eu tenho para mim que não se faz tanta burrice, tanta bobagem, tanta maldade sem querer. O ser humano, sem querer, ele não é tão mal. É só quando ele está ganhando alguma coisa para produzir algum problema para alguém. Se você gostou desse episódio, ouça o próximo e descubra qual o panorama do Brasil no que diz respeito à produção de energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas. Até a próxima! Conexão Ciência.